Olá pessoal, tudo bem? Sandro novamente aqui do canal Evolução Emocional. Pessoal, hoje eu vou contar um pouquinho sobre a minha história de vida, tá? Principalmente minha experiência com as emoções. Vou colocar mais o foco nas emoções, porque é o objetivo desse canal, né? Para que vocês me conheçam, vejam até por que eu criei esse canal, né? E quantas emoções eu já passei nessa vida, né, gente? E vou passar ainda também, né? Porque a vida, ela continua e a gente tem que continuar perseverando, né? Com bastante foco, bastante fé, né? Autoconhecimento, né, gente? E também bastante ação, né? Ou seja, conhecer alguma coisa, aprender alguma coisa, colocar em prática, né? Gente, eu sou gaúcho de Porto Alegre, né? No Rio Grande do Sul, e tenho duas irmãs. Eu tenho a Elisa e a Viviane, né? São queridas irmãs. E saí de Porto Alegre muito cedo para morar em Curitiba. Eu devia ter os seus 4 a 5 anos, né? Não me recordo exatamente. E já foi uma saída assim com forte carga emocional. Por quê, né? Porque minha mãe, ela, assim, num motivo até de fugir de problemas ou querer mudar a situação da vida, ela trocou de cidade. Você vê, a questão de mudança é uma coisa tão importante, até na pirâmide de Maslow, né, gente? A gente vê que a base, uma das bases da pirâmide é a questão da estrutura, né? Moradia, essa coisa toda. Então, poxa, já tivemos essa mexida forte na estrutura emocional logo cedo, né? Por quê? Porque meu pai tinha problemas com alcoolismo, né? E noites e festas, essa coisa toda. Depois eu fiquei sabendo o motivo do porquê que o meu pai era assim, né? É importante a gente ter empatia, né, gente? Muito fácil a gente julgar, a gente colocar crítica, e se a gente souber o que aquela pessoa está passando, a gente sabe até como ajudá-la e sabe entendê-la melhor, né? Então meu pai tinha problemas severos nesse sentido e minha mãe acabou indo para Curitiba, né? Indo para Curitiba, né? Nós se instalamos lá, né? Tivemos em Curitiba em torno, gente, minha mãe sempre falava essa frase, né? Em torno de 9 despejos, né? 9 despejos, o que é? A palavra despejo até é um termo antigo, né? Mas é quando você não paga o aluguel, né? Você não paga o aluguel e o proprietário acaba pedindo para você sair. Então veja quanta desestrutura financeira, desestrutura emocional que essa minha família tinha, né? E às vezes a desestrutura está muito mais emocional, que também vira financeira. Então a ordem das coisas geralmente está muito focado mais emocional, né? Mas enfim, tivemos esses 9 despejos. Meu pai veio depois morar com a gente em Curitiba, né? Mas continua com as mesmas formas de hábitos, essa coisa toda, né? E viajava bastante. Infelizmente era um pai um pouco ausente, sabe? Depois fomos grandes amigos, tá? Meu pai e eu éramos grandes amigos. A partir de um certo tempo que eu desenvolvi meu conhecimento emocional, né? E comecei também a entendê-lo, né? Saber o que ele passava, porque a gente nunca sabe o que a pessoa passa, né, gente? E às vezes a gente só faz julgamentos precipitados, mas daqui a pouco eu falo um pouquinho mais sobre ele, né? Em Curitiba a gente teve toda a nossa educação, né? Foi um período maravilhoso da minha vida, eu morei durante quase 30 anos em Curitiba, e ali eu tive um momento muito agradável que eu gosto de relatar, foi quando nosso ensino, séries iniciais, ensino fundamental, eles foram cedidos através de bolsa de estudos por uma escola de freiras passionistas, sabe? Foram 3 jovens, né? Eu e minhas 2 irmãs, que estudamos de forma gratuita lá, sabe, gente? Eu fico muito feliz, empolgado de contar isso aí. E ajuda vou chamar até de misericórdia, que é uma palavra mais ampla, né? Que essas freiras tiveram, né? Nos cedendo bolsa de estudo por praticamente 9 anos das séries iniciais, né? Uma experiência muito legal, né, gente? Em Curitiba também, minha mãe tomou uma medida muito, eu chamo de intempestiva, uma medida assim, fora do controle emocional dela, né, gente? Ela tentou até o suicídio, minha mãe já tinha várias tentativas de suicídio, sabe, gente? Ela tinha problemas com depressão, e uma depressão até bipolar, né? E ela acabou tentando o suicídio. Essa tentativa, eu me recordo que ela chamou nós, que éramos crianças ali, nessa faixa de 6, 7 anos, nós devíamos estar 1 ano em Curitiba,
no máximo. E ela com esse problema, despejo, marido ausente, essa coisa toda, né? Ela nos chamou para ir para um quarto e no quarto tinha um gás ligado. Você imagina? Um gás ligado, né? Naturalmente cortado a questão ali da válvula, né? E minha irmã mais velha percebeu essa atitude dela. Há pouco tempo, no falecimento da minha mãe, eu perguntei alguma coisa para minha irmã sobre isso, não sei por que eu perguntei, depois de tanto tempo, e minha irmã lembra exatamente o momento. Minha irmã percebeu a movimentação da minha mãe com esse interesse, né, de tirar a nossa própria vida, talvez pensando de forma até sem conhecimento, de forma desesperadora em poupar a nossa vida, levar nós para o quarto, onde tinha um botijão ligado, né? E minha irmã conseguiu pedir com que eu tirasse minha mãe da cama, ela estava já prostrada, né? E chamasse minha irmã mais nova, Viviane, e todo mundo saísse para fora, porque senão com certeza o gás ia tirar nossas vidas, né? É um momento forte, né, gente? E que fomos salvos até, eu creio nisso, até pela misericórdia de Deus, né? Para poder contar essa história aqui, né, gente? História forte, né? Minha mãe, ela tinha essa depressão bipolar porque ela tinha uma estrutura familiar muito complicada, sabe? Isso pode também ser, né, gente, tem a ver com as questões hereditárias, com certeza, né? Questões genéticas, mas tudo que eu vejo na questão das emoções, elas levam, sabe, gente, elas têm, eu creio, 50% hereditário, genético, e 50% a ser desenvolvido pelo teu sistema que você vive. Ou seja, a tua estrutura, o que você está passando na tua vida, né? Por quê? Porque, poxa, uma mulher que já estava, né, com 3 filhos, com essas condições mentais complexas, né? E ainda tendo que morar numa cidade sozinha, né? Nós passávamos grande dificuldade nessa cidade, sabe, gente? Eu era de uma infância bem pobre, né? Morei em cortiço. Para quem não sabe, cortiço é um quarto sem banheiro, que o banheiro é no corredor, e você morava às vezes 9 pessoas, chegava até os parentes nos visitar lá. 9 pessoas olha, gente, 20 metros quadrados, é bastante, né? Então toda essa linha de desespero, né? E também a questão da alimentação, me lembro que às vezes era a campanha, né? Campanha, a gente fala, é uma brincadeira, mas às vezes nós tínhamos um momento do chuchu, o momento da batata. O que era o momento? Era só chuchu, só batata, só carne às vezes, de vez em quando, né? Café. Eu me lembro que não era nem café, era uma cevada, sabe, gente? Então, dificuldade tremenda. Mesmo estudando em escola particular, né? Agradeço muito a Deus por isso, escola particular, como bolsista, né? Então, minha mãe foi uma heroína, uma rocha, mas teve esse momento de fraqueza. E eu comento isso não para deteriorar nem a imagem dela, nem a imagem do meu pai, mas colocar a questão das emoções, né, gente? Por que meu papai, até chamei de papai aqui, né, mas meu pai bebia muito? Porque ele, depois de 30 anos de vida, ele me contou o motivo. A mãe dele, minha avó também, que se chamava Elisa, o nome da minha irmã, né? A minha avó se suicidou na linha do trem, pressão emocional, dívidas, sabe, gente? Dívidas é uma coisa que tem que ter muito cuidado, viu, pessoal? Quero ver se faço no canal alguma coisa sobre dívidas, sabe? O peso emocional disso também, né? Por quê? Porque é um dos maiores motivos de depressão e também um dos maiores motivos, até no homem, né, gente, para o suicídio. A dívida, ela nos corrói emocionalmente, né? E nos castiga, sabe? Nos oprime muito, né? E foi isso que aconteceu com meu pai. Então, quando eu falo do meu pai e da minha mãe, meu pai, um guerreiro, um lutador, um trabalhador, viajava muito, fugia das questões emocionais para a bebida. E minha mãe, uma heroína, uma lutadora, né? Lutou até o final da vida dela, trabalhou, parou com essa questão das questões de suicídio, sabe? Graças a Deus, né? Percebeu que aquilo não era o caminho, os filhos foram se desenvolvendo, ela tinha até várias marcas, sabe, gente, nos braços, sabe? Cortes mesmo das questões de suicídio, e ela parou com essa motivação, também tomava um remédio controlado, ela buscava ajuda, né, gente? Era uma grande de uma autodidata, lia Victor Hugo,
lia Norman Vicente Peale, sabe? Mesmo tendo a 4ª série. Você veja que coisa interessante. Então ela se colocou à disposição do aprendizado, ela talvez teve uma herança genética dessas questões psicoemocionais, né? Mas ela não se deixou entregar pela herança genética e ela buscou a ajuda, né, gente? E essa ajuda acabou trazendo uma plenitude na vida dela, tanto é que ela teve uma vida, assim, trabalhosa, né? Como todos nós temos, né, gente? A gente passa por lutas e batalhas, mas uma vida que eu posso chamar de plenitude até os seus 73 anos, né? Depois dessa experiência, né, gente, eu comecei a trabalhar muito cedo, com 9 anos de idade, né? Foi uma imposição da minha mãe, mas eu agradeço muito a ela também. Nós precisávamos, ela queria uma ocupação para mim, porque também era difícil para ela cuidar de 3 adolescentes, né? Então eu fui trabalhar para contribuir com a casa, né? 9 anos trabalhando numa livraria jurídica, por sinal, sabe, gente? Foi um trabalho assim muito prazeroso, agradeço a oportunidade de trabalhar, né, nessa livraria. Quanto trabalhar cedo, o que eu vou falar para vocês, né? Ela tira um pouco das questões, da infância, concordo, mas, né? Para mim foi um grande aprendizado, aprendi foco, aprendi disciplina, sabe? O patrão era muito enérgico, né? Me recordo bastante dele, né? Foi um grande, quase um segundo pai, uma pessoa que me ajudou bastante. Tive falhas, como todo adolescente nesse local. Corrigi minhas falhas, tentei corrigi-las, mas era como se fosse uma segunda família. Então eu tenho muito a agradecer a essa livraria jurídica que me acolheu, né? Com 9 anos de idade eu já podia trazer um salário para casa, né? E ajudar na minha mãe, né? Depois comecei a dar sequência nos meus estudos, né, gente? Buscar também o equilíbrio nessa questão da formação mínima, né, gente? Junto com essa fragilidade financeira que a gente convivia e também ainda reforçando todo esse contexto familiar, ainda tinha minha querida avó de Horaci, que também morava conosco nessa dificuldade toda, né, gente? E ela também vivia internada por depressão bipolar, sabe? Minha avó de Horaci se internou por toda a vida. Ela estava medicada, tinha muitos altos e baixos, mas era uma pessoa muito engraçada, muito amorosa. Até no vídeo de luto que eu tenho nesse canal, eu falo um pouquinho sobre ela, né? E sobre as percas emocionais e como ressignificar o luto. Porque o luto, gente, é difícil. Tem 5 fases para serem passadas, mas pode ser ressignificado, sabe, gente? Pode ser, com certeza, reobservado internamente, sabe? E preferencialmente no luto, se você buscar a criança interior que você tem, né? Todos nós temos, você consegue ter mais leveza para superar, né? Então fica a dica para quem estiver passando dificuldades com luto, dá uma olhadinha no canal sobre a questão do luto, né? Então minha avó morava com a gente também, né? E eu comecei a me desenvolver na questão dos estudos e com 23 anos, com 19 anos conheci a esposa, né? Namoramos por 4 anos, né? E com 23 anos vinha me casar. Aí do casamento eu tenho o fruto, né? Que eu chamo de fruto abençoado, que são 3 filhos, né? Emprestados por Deus, né? Que é o Edgar, a Glória e o Lucas, né? Inclusive, nessa data hoje, eu estou fazendo uma coincidência, né, gente? Mas nessa data de hoje, que eu estou gravando esse vídeo, é aniversário do meu filho. E com certeza hoje vamos comer uma pizza e celebrar, né? Porque a vida tem que ser celebrada, né, gente? 23 anos casado, 3 filhos e também saí do emprego formal, né? E por opção forçada, né? Fui para a questão do empreendedorismo. Inicialmente eu comecei com venda de livros e apostilas, né? Gosto muito de livros, vocês podem perceber, né? Sou apaixonado por livros. E depois comecei com os cursos profissionalizantes e cursos preparatórios. Esposa junto, esposa funcionária de uma secretaria de governo, né? Sempre lutadora, sempre batalhadora, uma mulher esforçada, né? Também tinha suas limitações emocionais. Como eu fiquei com marcas emocionais, a gente, ela também acabou ficando. Por quê? Porque a estrutura emocional da casa dela, como eu expliquei, meu pai, né? Alcoolismo, minha mãe com problemas depressivos, né? Associa-se, né? Minha sogra com alguns problemas também, né, no contexto familiar dela, né? Aprendizado com mãe e tudo.
e meu sogro alcoólatra. Você vê que enraizamento, né, gente? E então minha esposa também veio com alguns problemas emocionais, né? Então nosso casamento ele foi muito baseado em modelos anteriores. Ou seja, que modelos? O que eu aprendi com meu pai e com a minha mãe e o que ela aprendeu com o pai dela e com a mãe dela. Então a gente teve alguns problemas iniciais fortes também, né? No contexto emocional. Eu, graças a Deus, não cheguei a me entregar para o alcoolismo, mas gostava de beber, gostava daquela vida que eu achava que era errada, mas depois parece que o modelo a gente acaba copiando, né, gente? E eu acabei, tínhamos um contexto de casamento bem complexo, sabe? Mas a vida foi seguindo, né? E nessa de vida seguindo, né, gente, que eu relatei, né, que tenho, né, 3 filhos abençoados, né? E num certo momento da vida, minha esposa, ela teve câncer de mama. Outra situação emocional grave para a família, né, gente? Por quê, né? Porque o câncer, ele, além de ele judiar muito da mulher, né? Na questão da estética, da mutilação, da aparência, né? Ele mexe muito com o contexto da família. Porque o pai, né, gente? O pai é pai, né? Se esforça e tudo, mas mãe é a base da família, né? E quando ela ficou convalescente, doente no primeiro câncer, ela acabou tendo bastante questões de quimioterapia, radioterapia, tratamento intensivo forte, né? Mas aparentemente se curou. Depois, no segundo momento, voltou em metástase, né? Ou seja, ela teve 2 anos, né, gente, do primeiro tumor, aparentemente curada, mas aí, né, não teve a remissão total. Eu estudei muito sobre câncer de mama para poder contribuir naquele momento, né, gente? Estudava demais sobre isso. E daí ela teve uma pausa e depois voltou em metástase. Foi um grande drama para nós, né, gente? Por quê? Porque mexeu muito com nós 5, a estrutura familiar, né? Foi mais um grande aprendizado com respeito às emoções, né? Aí a metástase é considerada uma doença terminal, né, gente? Inclusive, esse vídeo fica com um alerta, não que se perca a fé, gente, porque eu sou uma pessoa movida pela fé, né? Mas se tenha a inteligência, a inteligência na questão da fé, sabe? A fé inteligente, vamos chamar assim. Por quê? Porque, poxa, em alguns momentos eu não me preveni, não tem como, né, gente, para o falecimento da esposa. Mas isso me trouxe mais problemas emocionais, problemas financeiros, problemas estruturais, né? Mas eu também fui confiante até o último segundo da vida dela, né? Infelizmente ela veio a falecer. Doenças terminais, gente, quando a gente lê ali algumas coisas com respeito com respeito a prazo, sabe? Fiquem muito alertas a isso, sabe? Muito alertas, sabe? Porque a medicina é bem desenvolvida, mas às vezes o tumor está num nível de tamanho, um nível de volume que acaba entrando com a metástase, que ela é uma contaminação de todos os órgãos. Aí, né, passei por essa grande experiência emocional que foi a perca dela, né? Essa perca, né, gente, me trouxe também a outro nível de consciência. Eu tentei ser, né, que a gente nunca vai ser, né? Eu tentei ser pai e mãe, né? Ou seja, aquela minha forma de lidar com os filhos, que fosse a forma mais de cobrança, a forma mais de ser o provedor, porque eu sempre tive o entendimento que o homem é o provedor da casa. Eu tive que dosar com o outro lado de uma mãe, que eu não sou mãe, né? Uns falam pai, né? Pai e mãe, não. Eu sou pai que buscou alguns pequenos significados de uma mãe, né? E uma mãe muito amorosa com os filhos, né? E aí eu tive que criar essa contribuição, sabe? Para estruturar a família, né? Depois disso, acabei conhecendo outras pessoas, né? Para que, às vezes, tentasse complementar o lar, né? Com mais uma presença feminina, mas isso eu também coloco um grande alerta, tá? Cuide você, viúvo, você, viúva, com respeito a ter um relacionamento muito rápido, sabe? Às vezes tem que se curar de algumas coisas, buscar conhecimento, né? Para não trazer, parece que a gente tem um imã, né? Não trazer mais uma situação que venha a comprometer a tua estrutura familiar. Aconteceu comigo, conheci uma pessoa tão logo eu fiquei viúvo, né? Que me trouxe bastante problemas emocionais, sabe? Não eu, graças a Deus estava me capacitando, mas ela tinha muita coisa e eu tive que fazer até uma opção,
Jamais, eu não consigo abandonar pessoas, sabe, gente? Mas jamais deixando ela de lado, mas preservando os filhos que são meus, né? Então eu tive que fazer esse namoro não frutificou, não deu sequência, porque ela tinha até alguns traços de transtorno borderline, sabe? Estudei bastante sobre isso, então você veja, né, gente, sair de um luto, né, com câncer, um luto tão doloroso, tão difícil, né, e vir conhecer uma pessoa com transtornos borderline não é fácil. Aprendi bastante sobre transtorno borderline também, mas chegou um momento que eu percebi que ela não queria buscar a solução disso, que não é simples. Eu creio que o transtorno borderline está muito focado na questão da fé, na administração da fé, que ajuda muito, nos medicamentos, que também são muito importantes, né? Mas é uma doença que a pessoa não tem casca emocional, então ela não sente, às vezes, o que ela faz com os outros, né? Aí eu optei pela família, né? E me mantive na condição de viúvo, né? Por que eu falo isso, gente? Porque às vezes quando a gente perde uma pessoa tão importante, né? A gente fica carente e já cai rapidamente num relacionamento. Primeiro, cure tuas feridas, primeiro se trate emocionalmente, né? Foi o que eu fiz e faço, né, gente? Eu me capacito para a questão emocional há mais de 20 anos, né? Ou seja, eu busco conhecimento, eu busco desleitura, desde cursos, para que eu consiga tanto trazer algo de bom para meus filhos, mas também ter uma vida plena, né? Uma vida de plenitude, né? Teve quantas experiências, né? Numa história assim, relativamente média para longa, né? Uma outra experiência muito forte que eu tive, né, gente, também está relatado na questão do luto, são as percas, né? Tive uma perca da minha mãe de uma forma muito agressiva, sabe? Ou seja, ela desapareceu, né? Eu sempre tive um questionamento, o que é mais melhor, perder uma pessoa de forma rápida ou de forma lenta, como foi o caso da minha esposa, né? 2 anos, pausa, mais 2 anos. Não tem resposta para isso, tá, gente? Ou seja, não há resposta para isso, porque a minha mãe, ela desapareceu e depois de desaparecida, ela foi encontrada já sem vida, né? Então foi uma forma rápida, né? Possivelmente vítima de latrocínio, sabe? Na cidade de Curitiba. Então, não existe na questão do luto, não existe uma condição, que eu falei para vocês, tem que passar as fases, né, gente? E principalmente ressignificar. A ressignificação, eu acho que um dos grandes aprendizados que eu tive, né? Depois de todas essas questões que eu já passei para vocês, de várias experiências emocionais, né? Eu me foquei muito na atenção plena, que é uma coisa que eu gosto bastante. Eu me foquei bastante nos exercícios físicos, né? Que fazem parte da minha vida hoje, né? Nos conhecimentos em ressignificação, que eu aprendi bastante, né, gente? Para que eu consiga ter essa estrutura emocional em desenvolvimento, porque eu creio na questão da evolução emocional, tá, gente? Não na questão da evolução emocional, na questão darwinista, né? Não, eu creio na evolução criacionista, ou seja, uma pessoa só criou o mundo, mas creio que a gente pode evoluir emocionalmente para estar preparado para condições adversas na vida. E ser antifrágil, também tem um vídeo que eu falo sobre antifragilidade no canal, que é uma coisa que eu pratico bastante, né? Ou seja, não ser resiliente, não ser uma pessoa tão apegada a enfrentar choques, mas ser adaptativo. Passou por uma dificuldade, qual o aprendizado, como é que eu vou me adaptar com aquilo, né? Falando um pouco sobre aprendizado, uma coisa que eu tive um grande aprendizado foi quando minha mãe faleceu, eu estava fechando um negócio. Depois eu quero no canal falar alguma coisa sobre fechamento de negócio, os traumas que isso traz para o empreendedor, sabe? Traumas psicológicos, inclusive, tá, gente? Que eu também superei vários, né? Ou seja, a empresa parece que acaba sendo quase um filho da gente. Que relação esquisita, né? É muito estranho, né? E depois de falecer minha mãe, sequencialmente um fechamento, eu tive uma forte fadiga e tive uma grande crise de ansiedade. Inclusive, tem um vídeo no canal sobre ansiedade, sabe? Uma coisa que eu tive, uma experiência que eu tive há 3 anos atrás e que também me mudou a forma de viver. Então, você veja, eu poderia ter ansiedade lá, né? Naquela questão da perca da esposa, eu podia ter ansiedade
já adolescente na questão da minha mãe, que tinha aquelas tentativas terríveis de tirar a própria vida, né? Vim ter, né, depois de um acúmulo de traumas, buscando uma resiliência que talvez não fosse para mim. A resiliência ela tem que ser até certo ponto, né, gente? Então, essa é a minha história de vida, tá, gente? Eu tentei ser o mais enxuto possível. Como que eu estou hoje? Graças a Deus estou muito bem. Estou muito bem, buscando diariamente me evoluir emocionalmente, né? Eu acho que os pilares da vida são fé, autoconhecimento e ação, né? Quando você consegue vincular essas três coisas, né? A fé sozinha, ela chega a ser morta, né? Ela fica inócua, vazia, sem sabor, né? O autoconhecimento, você tem que se conhecer, você tem que cuidar do teu corpo, né? Preferencialmente, porque senão você não consegue nem praticar a fé, né? E a ação é atitude, gente. Tem que ter atitude, né? Sem atitude, a gente também corre vários riscos, inclusive de quadros depressivos, sabe? Então, é isso que eu quero deixar começar nesse vídeo, né? Superação, né, gente? Tenho certeza que minhas experiências emocionais não vão acabar, mas espero, né, poder ter contribuído com vocês nessa breve história, né? Acredito, né, gente, como é uma edição única, sem cortes, né, que devo ter esquecido alguma coisa de muito importante, mas por ser uma história longa, também para eu não querer fazer um vídeo tão extenso, né? Mas os principais pontos que foram as questões emocionais, tenha certeza que eu superei todas elas, né? Agradeço muito a Deus por isso, pela preparação, pelos livros, pelo aprendizado, né? Pelas pessoas, porque a gente se envolve com pessoas que nos ajudam, né? E essa é a minha esperança nesse vídeo, que haja alguma pessoa, que seja uma só, que tenha ressignificado alguma emoção devido ao conteúdo desse vídeo. Pessoal, fiquem todos com Deus, muito obrigado e até a próxima.